Deus, né? Que Deus abençoe a você que está aí. O Ventura vai assistir, está assistindo, vai assistir esse vídeo. Uma coisa interessante é a questão o religioso e a religiosidade. O religioso e a religiosidade. O religioso é aquele que é adepto a alguma religião, algum que vem que é o que segue, é adepto, é o que segue alguma religião, é o religioso. E a religiosidade é o comportamento baseado em alguma questão, né, de dogmas, regras, seitas, uma compreensão teológica, e nisso dado ao comportamento. É o comportamento. Isso tudo está ligado à questão da religião. Que a religião, assim como o religioso e a religiosidade, né, o religioso e a religiosidade, elas são frutos da religião, que é algo criado pelo homem. Foi criado pelo homem e é criado ainda pelo homem. Tem muita coisa aí surgindo que a gente pensa que é impossível, mas surge. E aí você tem a questão de você seguir a uma religião que é criada pelo homem, que não tem nada a ver com o que Deus tem como proposta para o homem, que Jesus Cristo não deixou nenhuma direção nesse sentido, de religião. O que Jesus pregou foi o Evangelho. Jesus pregou o Evangelho. O Evangelho, sim, é um ensinamento. Jesus deixou o Evangelho para que eu, você, pudéssemos ter a compreensão do que Deus tem como propósito para a vida da humanidade. O Evangelho é isso. O Evangelho são ensinamentos trazidos pelo próprio Jesus Cristo para que a gente possa minimamente fazer as coisas conforme Deus orienta, para que agrade a Deus, o comportamento que agrade a Deus. Então isso é o Evangelho, é a única coisa que nós temos, é o Evangelho para seguir. Então quando o homem começou a criar isso que a gente conhece hoje como religião, e é isso, você tem várias frentes aí, várias linhas, né? O budismo, o islamismo, o catolicismo, o cristianismo, e nisso aí você tem várias, e tudo isso são religiões criadas pelo homem, um entendimento que determinada pessoa teve acerca de algum fragmento de pensamento, e ali criou-se algo que ele entendeu que era o ideal, o adequado. Né? E nisso trazendo para a questão do cristianismo, trazendo a questão para o mundo, o católico, o evangélico. Então quando você traz isso, é justamente a mesma coisa, é um reflexo. É um reflexo sobre justamente esses entendimentos equivocados, que não tem nada a ver com o Evangelho. Né? O que Jesus fala em seu Evangelho, ele resume-se em duas coisas. Primeiro, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Basicamente é isso aí. É isso que sintetiza o Evangelho. Sintetiza o que Deus quer para a vida do ser humano, para a humanidade em si. É que nós
Amemos a Deus sobre todas as coisas. Então nada pode tomar o lugar de Deus. Nada é mais importante do que Deus. Nada pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. É esse ponto. E o segundo, que também é muito importante, é a questão de amar o próximo como nós mesmos. E resumindo, isso quer dizer que façamos ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito com a gente. Para falar uma linguagem bem simples. Então, quando você compreende isso, você começa a, a entender que muitas coisas que a gente vê aí e ouve não tem nada a ver com o Evangelho. É simples assim. O Evangelho não é complicado. O Evangelho ele é simples. Agora, o problema é que, sem querer julgar, pessoas utilizam do Evangelho, extraem o que elas querem e no que elas extraem, elas vão justificar o que elas querem como propósito, não para Deus, mas propósito para o benefício próprio. E aí, não preciso nem citar nomes aqui, nem citar, né, falar mais nada, porque aí qualquer um é capaz de entender. Então é isso, o Evangelho é uma coisa simples, é simples, mas é custoso, porque nós estamos numa sociedade hoje que ela é presa às coisas materiais. Quando Jesus fala lá para o mancebo rico, ele disse, ó, deixa tudo que tu tem aí, pega o que tu tem, vende, divide com os pobres e me segue. O que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava falando que ele se desprendesse do próprio sistema, se desprendesse da lógica do mundo, naquele momento, que não é muito diferente hoje. Hoje as pessoas estão presas às questões do sistema, do mundo que a gente vive, as questões materiais, né, principalmente. Então as pessoas elas são muito presas com isso. E quando você fala que você deve abrir mão disso, em nome de um entendimento que está lá no Evangelho, isso assusta as pessoas. Aí daí nós vemos aí a teoria da prosperidade, que é aquela questão de você, olha, você não vai precisar abrir mão disso. Esse pensamento você não precisa abrir mão. Tá certo que Deus vai abençoar, Deus vai te dar, Deus vai fazer prosperar, vai fazer multiplicar. Então, isola-se versículos bíblicos e para poder justificar uma linha de pensamento teológico, a teologia da prosperidade. Isso é danoso, porque terminam as pessoas achando realmente que Deus ele existe para nos dar as coisas, para nos fazer prosperar nessa terra, ao passo que a palavra fala que não é a prosperidade que Deus tem para mim, para você, para a humanidade, não é aqui. A prosperidade é depois daqui, é o porvir. E a palavra fala o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então está mostrando que não tem nada a ver com aqui. Você pega qualquer um dos apóstolos, nenhum terminou rico. Os apóstolos. Então você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que trabalhar. Mas isso não pode tomar o lugar que pertence a Deus. Por isso se fala amar a Deus sobre todas as coisas. Então o meu trabalho, a minha ambição profissional, o meu desejo de conquistar as coisas, de ter as coisas, nada disso pode tomar o lugar de Deus, ser mais importante do que Deus, vir em primeiro lugar. E o que está havendo é uma confusão. As pessoas vão para a igreja, ou se reúnem, para justamente buscar qualquer outra coisa, menos Deus. Não querem conselhos de Deus, não querem o conserto que a palavra de Deus traz. Elas querem ali que alguém chegue para ela e diz que Deus vai multiplicar, que Deus vai abrir a porta, Deus vai derramar do céu. Tá entendendo? Então, desvirtua, tira todo o sentido do Evangelho. Quando a gente acha que as coisas desse mundo é que vem em primeiro lugar, e não Deus. E aí vai para o segundo ponto que também é muito triste, que é a questão de você amar o próximo como
a si mesmo. Aí você começa, em nome dessa religiosidade que nós estamos vendo nos dias de hoje, aí você termina olhando para o teu próximo como um adversário. Ah, eu tenho que prosperar. Ah, se fulano não prospera é porque está em pecado. Ah, se eu prospero é porque eu estou bem. E há aquele... Você não se preocupa mais com o próximo, assim como Jesus ensinou a gente a se preocupar. Quando está tudo bem, tudo bem. Quando está tudo mal, está tudo mal. Você não está bem. Você não fica mal quando você vê o seu irmão mal. Quando você vê um próximo teu, o teu vizinho, o teu colega de trabalho, quando você vê ele mal, você fica indiferente. E essa indiferença já entrou na igreja faz muito tempo. Na comunidade evangélica, a cristã, o que você pensar, já entrou. E tem dominado isso. E tem dominado as pessoas. O coração das pessoas tem esfriado. As pessoas não estão se preocupando mais com o próximo. Estão preocupadas consigo mesmo. Porque o tempo não permite que ela se preocupe, porque é muita coisa para fazer. É trabalho, é faculdade, é família para tomar conta, é muita coisa para fazer. E isso tem nos afastado monstruosamente do Evangelho. O Evangelho que Jesus Cristo pregou. E o que mais assusta é que quando você fala do Evangelho de Cristo, pura e simplesmente, as pessoas não demonstram mais interesse. O que demonstra, o que chama as pessoas é justamente quando você fala que hoje é a noite da bênção, hoje é a fogueira santa, hoje é o dia em que Deus vai abrir as portas. É isso, tem que fazer isso, porque senão as pessoas não vêm para ouvir a palavra de Deus. Elas vêm para ter os seus egos massageados. O refrigério. Elas querem o refrigério que a palavra traz, mas elas não querem os conselhos, a correção, a, conf, a confrontação que o Evangelho traz. Quando eu leio o Evangelho, eu vejo, eu tenho que me ver ali dentro. Então, quando eu olho para o Evangelho e começo a ler o Evangelho, a ler a palavra de Deus, o que acontece? Eu começo a ver que há muita coisa para ser corrigida em mim. E isso as pessoas não querem. Aí julgam pela aparência, perdem tempo, porque começam a julgar pela aparência, começam a julgar como você se veste, começa a julgar pelo que você faz. E, e o amor que nós devemos ter como igreja, não há. É frio, é indiferente. E isso traz dano para a vida de todos, inclusive daqueles que estão precisando justamente de uma palavra, estão precisando justamente de um acolhimento, estão precisando justamente de serem percebidos, se sentir vivos, importantes para o próximo, para outro. E a gente tem muita gente assim, que sentem falta disso. E Jesus Cristo, quando a gente vê o Evangelho, em Jesus ele pega, quando ele reunia a multidão, ele fazia as pessoas se sentirem abraçadas. Ele nunca falava, olha, Deus, olha, vai vir ouro no céu, olha, você vai aumentar. Não, Jesus Cristo ele confortava as pessoas com a verdade, falava o que tinha que dizer, e as pessoas ali não se sentiam magoadas. As pessoas ali sentiam que era amor ali, era uma questão de preocupação, de corrigir. Era isso. Esse era o Evangelho. Então, o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo o Evangelho? Estamos vivendo a religião? Com a sua religiosidade e os seus adeptos, os religiosos. Não é? Então é importante a gente refletir sobre isso e poder, de fato, despertar para o Evangelho.
Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.